Qual foi o seu jogo favorito de todos os tempos? Jogo favorito de todos os tempos é um conceito complicado, porque primeiro que eu acho que esse título foi compartilhado por vários jogos diferentes ao longo da minha vida, e também que eu não sei exatamente qual o melhor critério para determinar qual seria o meu jogo favorito de todos os tempos. Algumas pessoas talvez diriam que o jogo que você mais jogou, né, evidentemente vai ser o seu jogo favorito, foi o jogo que você mais investiu tempo, né, por algum motivo. Isso foi. Tem isso também, tem os jogos que trazem memórias mais felizes. Por exemplo, eu tenho memórias muito felizes de jogos que eu joguei quando era criança, ou jogos que eu joguei com um grupo de amigos online, fazendo aquela palhaçada que jogo de online, você deve saber como é que é. Só que o meu jogo favorito, eu não sei quantas horas de jogo eu tenho nele, e eu tenho jogado esse jogo assim pelo menos uma vez por semana desde 1998. E esse jogo é Heroes of Might and Magic, especificamente o 3. Não foi o primeiro jogo que eu conheci da série. Eu comecei nessa série pelo 2, através de um amigo meu da escola que me emprestou um CD daquelas revistas CD-ROM que vinham com vários demos. Naquela época, isso é uma coisa que eu não sei se o pessoal se o pessoal mais novo sabe disso, mas naquela época, nos 90, não era tão comum a gente ter um jogo que a gente chamava de completo. Eu já mencionei isso tanto no meu podcast 99 Vidas quanto no meu site, no Hoje é um Bom Dia. Era muito mais comum, a gente que não tinha muita grana, a gente só tinha experiência de jogar joguinhos de demonstração, porque eram os que vinham nessas revistas CD-ROM que a gente tinha mais acesso. Então esse meu amigo me emprestou esse CD e vinha com Heroes of Might and Magic, que ele me alertou pouco tempo depois que eu não devia mais jogar, porque o jogo tinha alguns símbolos que a gente era evangélico na época e tal, e eram os famosos símbolos da nova era. E se você não participava das comunidades, isso não significa nada pra você, mas se você ou era ou ainda é evangélico, você sabe muito bem que tipo de conotação esse termo tem, né? No caso era um símbolo de Yin Yang, tinha uma disciplina lá que o seu herói no jogo aprendia que aparecia um símbolo do Yin Yang, era misticismo, eu acho, até o próprio termo misticismo para o conceito evangélico não é dos melhores. Então, do que se trata Heroes of Might and Magic? Heroes of Might and Magic é um jogo muito interessante no sentido de que ele é bastante único em seu gênero. Ele é ao mesmo tempo um RPG, um jogo tático e um jogo de estratégia de gerenciamento de recursos. Você começa com um carinha lá, um herói, essa terminologia que é dada pro jogo, e você vai explorando o mapa. Você começa num castelo, você vai fazendo upgrades no castelo, você vai comprando novas estruturas que então te dão a habilidade de recrutar, na verdade, novas unidades de combate. O seu herói sai passeando pelo mapa do jogo e você vai tanto batalhando com os NPCs ali e também conquistando, né, tomando certas construções que produzem recursos. Tinham, se não me falha a memória, 8 recursos diferentes. Tinha madeira, pedras, ouro, mercúrio, pedras preciosas, tinha um monte de coisa diferente que era produzido, e cada estrutura que você construiu no seu castelo, cada upgrade que você fazia, cada unidade que você recrutava, custava uma unidade específica dessa. Então você saía explorando o mapa, batalhando com os NPCs que ficavam espalhados, né, os outros heróis e outras criaturas que ficavam por ali pelo mapa, conquistando, né, dominando essas estruturas que produziam recursos para que você possa expandir o seu reino, e tomando os castelos dos oponentes, o que era mais interessante, porque é o seguinte, tinha várias facções diferentes no Heroes of Might and Magic 3, né? O meu favorito, que eu sempre jogava, era Rampart, que é meio que cada castelo, né, quando você começa o jogo, você escolhe um castelo e aí ele segue um tema. Então tem o castelo dos humanos, tem o castelo dos magos, tem o castelo, um que eu gostava muito quando eu era moleque, na segunda versão do jogo, né, o Heroes of Might and Magic 2, era o castelo das criaturas de terror. Então você tinha múmia, você tinha zumbi, você tinha vampiro, era um que eu gostava bastante, tinha um dragão de osso e tal. Então era um jogo muito bacana, e esse jogo ele tem replay infinito, porque você pode sempre gerar lá, abrir um dos mapas, o jogo vem com vários mapas pra você jogar, você abre um dos mapas e você sai explorando ali e tal, e você, tipo, você fechou o mapa, pronto, você não precisa, é o tipo do jogo, pelo menos pra mim, que sou um jogador meio casual, eu me divirto, como eu tenho uma dificuldade muito grande de focar a minha atenção em algumas coisas, eu me divirto só em jogar ali no imediato. Completar o jogo, zerar o jogo, não é uma grande prioridade pra mim. E Heroes of Might and Magic funciona dessa forma, porque ele tem uma história, né, só que pra mim eu nunca me importei com a história de Heroes. Eu só abria um mapa qualquer, jogava, né? Cada partida, se você escolher um mapa grande, demora várias horas. Uma coisa interessante do jogo, você começa com um castelo específico, né? Da sua raça, sua facção.
né? E se você conquistasse um castelo de um NPC, você ganha agora acesso às construções daquela raça, daquela facção. Então, por exemplo, eu começava um castelo humano, né? Então eu tinha acesso a um arqueiro, aquele carinha que fica com a lança, um paladino, né, e tal. Se eu conquisto o castelo desse que eu mencionei, né, que tinha os monstros de terror, né, que era vampiro, lobisomem, essas coisas, agora eu podia ter um arqueiro ou um paladino lutando do lado de uma múmia. E às vezes essas unidades se complementam, você ganha bônus por parear certas unidades juntas, e às vezes é o contrário. Tinha unidades desse reino específico aí dos mortos, que se você pareasse ele com os humanos ficavam desmoralizados, e às vezes durante a batalha tática mesmo, que é o combate do jogo se passa numa batalha tática, tipo um Final Fantasy, não é exatamente igual a Final Fantasy Tactics ou a Fire Emblem ou a Advance Wars, que é o meu jogo favorito nessa pegada, mas é muito parecido. Você é tipo um xadrez, você move seu personagem pra cá, aquela move pra lá, ela pode atacar à distância, algumas tem que chegar perto pra poder atacar. É esse tipo de combate tático, por turnos. Então é legal porque você acaba fazendo várias coisas no jogo. Você tem o gerenciamento de recursos, você tem aquela questão de gerenciar o seu castelo, que construção você quer priorizar, você quer primeiro reforçar as defesas do castelo, caso alguém chegue pra invadir, você quer chegar primeiro logo numa certa unidade que é muito importante, por exemplo, os dragões. Eles são as unidades mais fortes de certas facções do jogo. Então, às vezes o cara tá preocupado só em estabelecer a economia do jogo, às vezes o cara quer fazer um rush de construir todas as estruturas necessárias para poder construir os dragões. Então tem formas diferentes de jogar. Ele não é tão complexo nesse aspecto como, digamos, Civilization, que você tem você pode jogar Civilization da forma que você quiser, basicamente. Você pode ir na diplomacia, você pode ir no quebra-pau. O Heroes of Might and Magic, ele não é tão profundo dessa forma, mas ele é complexo bastante para que ele permita modos de jogo diferentes. Tem gente que, por exemplo, que consolida todo o seu poder, toda a sua economia, tudo que o seu reinado pode construir em um super-herói que tem todas as unidades mais fortes, todos os artefatos mágicos, porque afinal de contas é um RPG, né? Tudo fica consolidado nesse carinha e ele fica passando e detonando todo mundo. Só que o que acontece? Quando o mapa é muito grande, você tem só um carinha, às vezes você tá longe pra caralho do seu reino e de repente você vê que o NPC tá indo rushando pro seu castelo e não tem ninguém pra defendê-lo. Então, às vezes o ideal é você construir, às vezes eu fazia isso, eu construía um heróizinho satélite e eu ficava sempre, porque o jogo é por turnos, né? Então cada bonequinho tem os seus atributos e ele pode se mover a uma certa distância nesse tabuleiro, no mapa do jogo. Então às vezes, o que eu fazia? Eu deixava um herói satélite só pra poder, por exemplo, se o meu herói fodão tá longe pra caralho explorando o mapa, ele sempre ficava a menos de 2 dias de distância do castelo. Porque o que eu fazia? Eu pegava esse herói satélite, ele ficava meio que no meio do caminho. Então se o meu castelo tá sendo atacado, tipo, eu tô vendo que tem um NPC vindo atacar o castelo, eu voltava correndo com o herói, acabava os pontos de movimento dele no meio do caminho, esse outro herói encostava nele, podia transportar todas as unidades, meus arqueiros, meus elfos, seja lá o que, pra esse segundo herói que não é tão forte quanto aquele, mas agora ele tem todas as unidades potentes daquele primeiro. E ele volta correndo pro castelo pra então poder defendê-lo. Tem esse tipo de gerenciamento, tem gente que prefere fazer vários heróis que são mais ou menos no mesmo nível pra ficar uma coisa mais equilibrada. É mais ou menos a estratégia de Pokémon, por exemplo. Tem gente que prefere deixar um Pokémon boladão e vai detonando todo mundo, gasta todo o tempo do treinamento naquele Pokémon. Tem gente que prefere, é o meu caso, treinar os Pokémon sempre mais ou menos no mesmo nível. Eu não sei se você talvez seja porque eu tenho toque, mas eu gosto de ter meus Pokémon sempre no mesmo tipo, todo mundo tá level 10, aí um passa pro level 11, eu tenho que fazer um grind foda com todos os outros pra todos os outros chegarem a 11 e assim vai. Heroes of Might and Magic 3 é um jogo que esteve muito presente na minha infância. É curioso, eu mencionei que eu jogava muito esse jogo, a versão demo, que veio na revista CD-ROM, que foi emprestada pra mim por um colega da escola. E lá pelo meio dos anos 90, assim, na verdade, no final dos anos 90, entre 98 e 99 mais ou menos, o pessoal mais velho deve lembrar disso. No Mirk, que era uma espécie de sala de bate-papo que a gente usava naquela época, era digamos, o protótipo do que seria um dia, talvez o Twitter, no sentido que a gente fica lá o dia inteiro batendo papo e tal. Tinha pessoas que compravam gravadores de CD, que eram bem caros, era difícil o acesso para esse tipo de tecnologia no começo, como sempre é. E aí o que eles faziam? Eles ficavam oferecendo serviços de pirataria nesse Mirk. Então o cara criava lá um usuário e ficava mandando mensagens automáticas dizendo: você quer aplicativos, você quer... Alguns ofereciam filmes, né, que esses codecs de filmes que permitia assistir filme no computador estavam meio que começando a aparecer, despontar nessa época aí. E jogos era o principal. Então você entrava em contato com o cara te mandava um arquivo do Word
com uma lista de tudo que ele oferecia com o tamanho. E cada CD comportava 650 megabytes. Então você ia lá fazendo a listinha dos joguinhos que você queria. E eu lembro que eu gravei com um desses caras que faziam. Se não me falha a memória, isso custou R$30 na época. E era bem feito até. Era prensadinho com uma etiquetinha de papel em cima, assim, de papel. Assim, comparando com a pirataria que eu tinha visto anteriormente, que era só com a caneta em cima do disco, esse me pareceu até bem um processo bem industrial. Então eu lembro que os jogos que eu coloquei nesse... até hoje eu lembro, cara. Foi Commandos e Commandos 2, que são dois clássicos absurdos da minha infância. Delta Force, que era um FPS bem tosquinho, mas que eu gostava, porque eu cresci lendo livros do Tom Clancy, e Delta Force, que é essa organização militar nos Estados Unidos, é muito mencionado nos livros do Tom Clancy, então quando eu vi um jogo com esse nome, obviamente aquilo me atraiu. Tinha também, que mais? Tinha GTA, que eu sou um fã absurdo de GTA desde o primeiro jogo. Tinha Age of Empires 2, se não for na memória, eu acho que tinha o 2. O 2 saiu que ano? Era 1 ou 2, enfim. E tinha o meu amado Heroes of Might and Magic 3. Ao contrário da maioria dos jogos que permeou a minha infância, o Heroes of Might and Magic 3, que é um nome longo agora que eu percebo, ele não é tão popular quanto os outros jogos que foram muito, assim, muito presentes na minha infância, né? Tipo, o Super Mario World, todo mundo conhece, Donkey Kong 2. Esses jogos são bem populares, todo mundo se identifica, todo mundo jogou. Heroes of Might and Magic 3, ele era um pouquinho mais de nicho, ele não era um jogo pra todo mundo, ele era um pouquinho mais complexo, tanto é que o meu irmão, que estava sempre presente nessas jogatinas no computador e tal, ele não gostava de Heroes of Might and Magic 3 porque ele nunca conseguiu curtir jogo de estratégia em turnos. Isso é uma coisa que eu gostava mais. Eu prefiro o jogo de estratégia em tempo real, como Command & Conquer ou Warcraft 2, outros grandíssimos clássicos, mas Heroes of Might and Magic 3 é simplesmente sensacional. Não tem muitas pessoas, como eu falei, ele não é um jogo tão popular quanto, digamos, um Warcraft 3 ou um Age of Empires, mas eu sei que tem vários aí de vocês que jogaram, que curtem pra caramba, então fica aqui a minha recomendação. Se você nunca experimentou esse jogo, dá uma conferida aí, tem vários locais na internet que vendem esses jogos mais antigos. Um que eu recomendo, isso aqui não é um vídeo pago, tá? Isso aqui, quem me acompanha sabe que eu uso esse serviço já tem um tempão, quando esse serviço lançou eu já usava os caras. E eu adoro o trabalho deles, então se aqui fosse patrocinado eu não teria o menor constrangimento de dizer que é, mas não é. Eu realmente uso os caras. É o GOG, que é a sigla de Good Old Games, bons e velhos jogos, né? GOG.com. Eles vendem esses joguinhos antigos sem DRM, o que é muito bacana. Então eu comprei a minha cópia atual que eu jogo de Heroes of Might and Magic lá. Vou deixar o link aqui embaixo caso você se interesse no jogo. Caso você tenha saudade desse jogo e não sabia onde comprar, fica aí a dica. E eu quero que você me fale aqui nos comentários qual é o seu jogo favorito e por quê. O mais importante é o porquê. Não fala só o nome do jogo, eu quero que você me compartilhe uma história do jogo. Eu gosto muito de ler essas histórias. Quando eu percebo a empolgação do cara, tipo, mano, eu jogava lá, tava o dia chuvoso, eu não fui pra escola, no caso, e ficava jogando com meu irmão. Eu acho muito legal ler essas histórias porque isso resgata muito do que foi a minha própria infância. Então fica aí a pergunta, eu pergunto pra vocês, qual foi o seu jogo favorito da vida inteira? Como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, isso ajuda muito o canal, se inscreve aí. Caso você seja um novato por aqui, tem vídeo quase todo dia. E é isso aí, gente, vou ficando por aqui.